estivermos, nós sabemos o que é aquilo que está sendo falado, entender aquilo, e aí a gente consegue fazer uma interpretação melhor. E claro, nunca, gente, nunca dá para interpretar sem não pedir a ação do Espírito Santo. Você tem que ir interpretar, não sabendo bem o que vai acontecer, não sabendo bem quais sinais que vai ser usado, mas pedir a graça do Espírito Santo para nos ajudar a melhor passar isso para os surdos. Chamar o amigo. Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje juntos? Espírito Santo, me ilumina, né? Vem em mim e usa minhas mãos, usa minha mente. Então, resumindo, aonde nós vamos atuar o intérprete? Em todos os lugares. Porque aí nós também damos a visibilidade para o surdo. Os surdos são os atores da pastoral do surdo. E nós somos os coadjuvantes. Certo? A pastoral é do surdo, mas nós somos coadjuvantes. Então, nosso papel é importante. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente poder visualizar melhor e o nosso trabalho ser melhor com o outro. Porque temos casos aqui que tem gente sozinho trabalhando, mas também temos casos aqui que tem muita gente trabalhando. E às vezes um horário tromba no outro, né? Aí eu posso 7 horas. Então 10 pode 7 horas e só um pode 11 horas. Então também a gente ter essa flexibilidade, essa abertura para eu poder servir um horário que o outro não pode. E tentar combinar isso com o outro colega, o outro irmão. Na verdade é o outro irmão, né? O padre que estava falando aqui que tem intérprete, tem concurso, né? Tem gente lá trabalhando já, mas não tem a visibilidade e tudo, mas na igreja nós somos 24 horas. Na verdade, Padre Cleiton, nós a maioria daqui, mesmo não pensando que vai ser, mas acaba sendo tendo um momento, Deus chama, Deus dá a oportunidade de trabalhar para receber um dinheirinho, chega um momento que é só você, é você que está ali para trabalhar, seja na igreja, seja na prefeitura, seja no órgão de governo, seja em qualquer lugar. E a sua postura, a nossa postura, tem que ser a postura de cristão. E a postura de cristão é a postura que a gente tem que tentar dar o melhor possível. Às vezes nós vamos ser críticos conosco mesmo, de achar que nós não vamos não fizemos legal, podia ter sido melhor, mas você tem que ir com o intuito de fazer o melhor. Fazer o melhor. E aí você descansar em Deus. E fazer o melhor, se eu sei que eu vou fazer aquele serviço, então eu preciso dar no mínimo uma lidinha, ler um pouquinho sobre o assunto, tentar entender um pouquinho, não chegar de paraquedas. Quando a gente chega de paraquedas, a coisa fica mais difícil. Para mim, para você, para qualquer pessoa. Então, um mínimo de preparo. As formações, né? As formações que a paróquia dá, né? Se o surdo quiser ir na pastoral lá do batismo, né? A gente interpreta curso de batismo, curso de noivo, casamento, batizado. E aonde nós ficamos? É na frente? É atrás? É no cantinho? É no meio? Onde que a gente fica? Depende. Depende do lugar. Por exemplo, ontem à noite nós estávamos, sexta-feira à noite a gente estava numa reunião em Taguatinga, eles fizeram um círculo, daí você fica onde? Né? Não necessariamente é na frente, né? Porque às vezes nós estamos em círculo. Então nós ficamos próximo do surdo. Pega uma cadeira. Se for pouco surdo, né? É no meio mesmo. No meio.
frente do surdo e interpreta. No meio do círculo. Se o círculo for grande, se o círculo for pequeno, você vai ficar do outro lado. Faz o círculo assim. O surdo está aqui desse lado, você vai ficar do lado contrário dele. Que daí ele não fica assim. Não quebra a cabeça. Não, dentro do círculo. Dentro do círculo. Parte do círculo. Parte do círculo. Dentro quando. Vem. Eu estou dentro do círculo. Porque fica todo mundo de frente. E isso, gente, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter proatividade. Tem que pedir licença, falar, olha, eu vou ficar daqui do outro lado, porque fica melhor, mais acesso para os surdos. Na missa, a gente tem que estar, a referência é o quê? O altar, né? Então, toda a minha referência de Deus, de Jesus, do sacrifício, é do lado do altar. A referência é sinalizando para o lado do altar. E tudo aquilo que... Isso foi algumas experiências que eu fui registrando com alguns surdos. Né? É melhor assim? Você entende melhor assado? Como é que você entende? Então, quando eu vou fazer um sinal que é do pecado, que são as coisas ruins, o mau caminho, daí eu sinalizo para o lado contrário do altar. Do lado contrário do altar. Daí, na hora do ofertório, vou pular para o ofertório. Na hora do ofertório, que nós temos que oferecer tudo a Deus, então o meu pecado, tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que foi comparado com a homilia, que ficou do lado contrário, isso é um pouco complicado, gente, mas assim, é uma coisa que eu sei que não vai conseguir fazer de hoje para amanhã, mas é uma coisa que vocês têm que refletir e têm que exercitar. E um tem que ajudar o outro, lembrando, tá? Daí na hora do ofertório eu vou pegar tudo aquilo que está do lado de cá e vou ofertar para Deus. Porque o ofertório não é só o dinheiro, não é verdade? Então, nós vamos ofertar para Deus. E isso o surdo vai começar entendendo o significado e o significante das partes da missa. Né? Aquilo que realmente é importante na celebração. Quando eu estou aqui no papel de intérprete que faz a voz do padre, onde que ele fica? E o papel da resposta, onde que ele fica? Quem está fazendo o papel de padre fica próximo ao altar. Se for o altar, for desse lado. Se o altar for se a gente ficar do outro lado, aí muda o papel. É sempre quem está mais próximo do altar. E a marcação é certa. Porque o outro que está aqui do lado, eu vou precisar de dois intérpretes aqui para mim ilustrar melhor. Esse é o papel, esse é o padre. Então, ele aqui vai fazer tudo que for o padre, ou seja, tudo que não é o povo, não é só o padre, tudo que não é o povo. E o outro que está do lado é a marcação que o povo participa. Então o surdo sabe que ele vai, tudo que esse aqui fizer, eu tenho que copiar, porque é a resposta, eu também sou povo, eu também estou participando
participando da igreja, da missa. Então, eu faço tudo que ele fizer. Se tem uma sorte de ter mais um para a música, esse sai e o outro entra. Mas a marcação é essa. Nunca a pessoa que está fazendo a resposta, por exemplo, distrair. Acontece demais. Está cantando, você está distraída aqui. Às vezes desce, né? E aí acabou a música, o padre começou a falar. Só tá o da resposta aqui. O da resposta pode falar? Pode. Só que ele tem que vir. Vem mais para cá, por favor. Ele tem que vir para a marcação do outro, até o outro chegar. Isso parece simples, parece bobo, mas faz toda a diferença para o entendimento dos surdos. É ou não é verdade, Fabrícia? Né? Estão concordando aqui comigo. Isso. Descanso visual também. E você tem um surdo, não fica. Quem não fica procurando onde está quem está comunicando, já visualmente mais descansado. Visualmente descansado. Então, essas marcações são super importantes para os surdos, porque daí ele sabe quem está naquela parte é a resposta. Quem tá... Às vezes você vai dizer assim, mas é tão sutil, é só 2 passos. Faz ou não faz diferença, meus amigos surdos aqui? Então, já estão acostumados, tá dizendo? Já acostumado. Então, distraiu, não está quem está aqui nessa ponta de resposta, né, Rodrigo? Pula para cá e faz o papel. Porque se ele não fizer esse movimento, os surdos vão começar a copiar ele achando que é para falar. E não é. É o pai quem está falando. Então, estamos entendidos? Alguma dúvida nesse sentido? Não, partiu não, fica aí. Aí a música, não conheço a música, mas tem o projetor lá atrás. A gente não tem acessibilidade a isso, né? Tirando o povo de Brasilândia, que é chique, que tem um ponto no ouvido, os outros ninguém tem essa chiquérrima. Isso é dádiva do Padre Fabrício. Padre Fabrício, nós queremos pôr todas as paróquias. O pontinho no ouvido é ótimo, né? Porque, assim, geralmente a igreja tem um som bom, tem uma acústica, tem um retorno. Se nós pudéssemos ter um retorno pertinho de nós, no pé, é ótimo. A gente tem que tentar conversar com o pessoal da música, né? Conseguir uma caixa, às vezes pode dividir entre vocês, pode comprar uma e acoplar lá. Enfim, é uma coisa que pode ser feita entre o grupo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Mas tá, não estou entendendo. Estamos numa missa, igual nós estávamos na missa, não conheço o cântico, o som não está bom. O folhetim não tem. Mas o outro aqui, o que ele vai fazer? Vai tentar fazer a leitura labial e vai repetir o ouvido aqui. E aí ela vai saber pelo menos as palavras, entendeu? E vai ajudar a ser o apoio dela, certo? Então isso é muito importante. Às vezes tem no folheto, é porque eu tinha umas fotos para mostrar, mas não consegui, enfim. Eu falei, vou falar do mesmo jeito. Não vai ter visualização, mas a gente desenha aqui. E aí, então, ele vai ajudar. E muitas vezes tem orações que o padre faz, igual, por exemplo, a gente está interpretando uma crisma. O problema é com o seu Daniel, que é desse tamanho. Então, isso faz uma diferença na qualidade da interpretação muito grande. Muito grande. E se você também pode ajudar, às vezes a pessoa não sabe o sinal daquilo. Daí você já joga, se você tiver essa facilidade, claro, né? O sinal. Você está olhando lá, tal. Sinal tal.
Se você souber que essa pessoa pedir para você também, né? Me ajuda porque eu não sei muito do sinal. Isso é tudo combinado, gente. Tudo combinado com quem está trabalhando com você, tá? Do outro lado também é recíproco. Às vezes o padre está fazendo uma oração específica, igual foi de Crisma, e a gente a gente aqui de frente estava tudo sendo projetado ali atrás. Eu não estava vendo. Então o Rodrigo pegava, virava, e vinha aqui para a costa mesmo, o certo é vir para a costa, porque daí você se minimiza aqui, né? E aí ela vai lendo lá o que está lá na projeção e vai ajudando quem está aqui. Ajuda demais a gente, né? Outra coisa, às vezes, aí quando é a homilia, aí esse aqui que fica, o outro desce, né, descansa, mas desce, descansa, vai embora, vai bater papo? Não, gente, vai continuar dando apoio, sentando na frente, porque às vezes ele pode também falar uma palavra que a pessoa não entendeu. E quem está aqui na plateia tem um som voltado para ela, ouve melhor. Então joga os sinais de apoio se ela pedir, tá? Se ela pedir, porque ela olha, a gente olha aqui, né? Qual o sinal? Desesperado, né? E aí, então, você que está de apoio na frente, vai jogar o sinal para ele. Muitas vezes os surdos nos ajudam com isso, gente. A gente não sabe todos os sinais, a gente esquece na hora, a gente às vezes cansa. Então, a gente precisa contar com o outro. Não é humilhação, não você está disposto a ajudar o outro e o outro também, nós também temos que estar disposto a ser ajudado. A gente não sabe tudo. E às vezes a gente sabe, mas no dia eu não ouvi direito, eu estava cansada, estava na TPM, lá. E então a gente tem que estar aberto para a ajuda do outro. Ser ajuda e ajuda do outro. Então, tanto o apoio na voz, aqui no ouvido, né, aqui por trás, ou de frente com os sinais. Também os surdos podem ajudar quando eles estão bem atentos, eles sabem, tem muitos que sabem a missa, eles podem jogar o sinal. A Fabrícia está dizendo aqui que às vezes quando não tem esse apoio, os surdos perdem o que está acontecendo. Às vezes estão lá, né, participando e está tudo muito bom e de repente corta, o sinal corta, né, que o intérprete fica perdido e aí fica procurando sinal até. Certo? Obrigada, padre. Agora vamos adentrar para alguns questionamentos do folheto. Os casos mais complicados. Quais são, gente? Interpretar. A leitura não tem jeito de ajudar, não. A leitura é treino, em casa não tem jeito. As respostas são mais fáceis, porque as respostas já são mais ou menos praticamente as mesmas. Hoje, a leitura que o padre Fabrício pediu para fazer. Então, era uma questão geográfica. Aí eu comecei, né? Porque eu sabia que tinham várias cidades, mas aí eu não lembrava quantas. Aí eu fui botando uma do lado da outra, fui subindo para tentar fazer mais ou menos a diferenciação de cada cidade. Pra mim é tudo a mesma coisa, é tudo difícil. Então, assim, isso aí não conhecer geograficamente onde fica cada que na verdade às vezes a pessoa tem dificuldade de, por exemplo, a própria usar a língua de sinais, né? As referências, colocar, arrumar assim a casinha mesmo, um aqui, o outro aqui, depois lembrar que botou Jesus aqui, os discípulos ali, e depois voltar. É complicado, mas faz parte da língua de sinais. Tá? Daí a gente tem que ter um dia só para isso. Só para a gente falar sobre isso. Nome de santos, nomes né? A gente tem
falando lá, o santo, depois vai falar santo, né? A ladainha. Na oração eucarística 3, primeira. Que vai falar o nome do santo, a gente faz o sinal de uns que a gente sabe, depois a gente vai falando nome. Lá, tipo a gente faz assim, lá. Se você tem tempo, você digita. Se você sabe o sinal, você faz o sinal. Se você está com tempo, está dando tempo, a pessoa está falando devagar, você vai fazendo o nome, às vezes o surdo pode te dar o sinal. E quando vai muito rápido, você não está dando conta mais, aí você vai nome. Diferente. Vários. É uma estratégia. Entendeu? Porque a gente não sabe ainda todos os sinais, porque agora que tem uma surda no Rio que está fazendo a história dos santos, né? Ela joga na internet algumas coisas, mas às vezes ela mesma fala, conta o nome, a história do santo e digita o nome porque não tem sinal ainda. A Nina está perguntando. Combina com o fato para falar todos os santos. É ótimo. Vou falar. Padrão não tá bom, eu vou falar todos os santos. Algumas melodias dá tempo e algumas melodias não dá tempo. Exatamente. Não é nem sempre é o intérprete, às vezes é a melodia da música. Ou de quem está falando. Ou de quem está falando. Exatamente. É isso que eu falei. Se dá tempo, você vai soletrando, se o surdo sabe, te joga. Mas às vezes está indo rápido demais, você não tem tempo hábil. Então, daí você vai falando santo, nome, vários. Entendeu? Naquela parte lá, concedei-nos o convívio dos eleitos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Aqui, gente, vamos complicar mais um pouquinho, né? Por exemplo, hoje foi o mistério da Santíssima Trindade. Como é que faz o mistério da Santíssima Trindade? Não faz ainda. A gente já sabe. Mistério. Como é que faz mistério? Como é que faz o mistério da Santíssima Trindade? É um segredo? O mistério é segredo? O mistério da Santíssima Trindade é um segredo? Ninguém sabe, mas não é escondido. É revelado, mas nós não temos humanamente ainda a capacidade de compreensão. Não tem a ciência. A sapiciência, o Wilson está dizendo ali, a sapiciência, a palavra difícil. Né? Mas a gente indo, estudando e vendo, né, e fazendo formação, a gente vai falar também do mistério, isso é o mistério da fé. A gente está envolvido no altar. O altar é o que mesmo, gente? O centro da celebração, que a gente está oferecendo o quê? O sacrifício de Jesus, né? Muitos de nós ainda não sabemos bem como é esse sacrifício. Nós tivemos uma formação aqui com o Padre André, e o Padre André explicou direitinho sobre isso, aqui nesse lugar, no TEP, nós temos essa formação o ano passado, no início do ano passado. Isso, foi a primeira. E então, depois vocês podem conversar com quem não tem acesso, pode conversar com o Daniel ali, ó, que ele pega o e-mail de vocês e passa essa informação para vocês. É importantíssimo vocês terem essa informação, porque é importante a gente entender o que a gente está interpretando. Então, aqui quando é falado esse mistério da fé, a gente não pode dizer que é segredo, porque não é segredo. Então, a gente conversando com o Dom Marcônio, né? A gente conversando com o Dom Marcônio,
Marconi, e Dom Marconi, a gente apertou ele. Como que a gente faz? É segredo em português, mas não é segredo, nosso segredo que a gente usa em Libras. Como que o senhor fala para a gente fazer? Como a gente faz? E aí daí ele ficou... A gente apertava aí todo o curso. Todo o curso, Toda quarta-feira estava a gente dava uma apertadinha nele. E daí ele foi e falou, então, é tudo junto, né? Assim, é que a missa é oferecida ao Pai. É o Filho que é oferecido, ele é o Cordeiro imolado, ele é o que... E outra, não é uma lembrança, né? Vem de volta vai para a lembrança. Ele está acontecendo no meio, a mesma coisa que aconteceu com Jesus lá atrás. Então, nessa formação do Padre André, fala isso também. E daí, a gente conversando, eu e Cássia, e aí, como é que a gente faz? Cássia, qual que é o melhor? E os estudos também, que estavam na formação, Manuel, mesmo um com soninho, né, Manuel? Ajudando. Mas assim, daí a gente pensou com tudo, e daí a gente, agora pode fazer, Cássia, do altar, eis o mistério da fé. Repete de novo, bem devagarinho. Eis o mistério da fé. Eu ainda faço assim, ó. Voltar, né? É a profunda intimidade com tudo aquilo que está acontecendo. O céu, o altar, a terra, nós somos todos unidos na mesma fé. Isso é sinal de intimidade, vocês sabem, né? Ser íntimo. Ser íntimo é conhecer o cheiro. É exatamente isso. Quando você é íntimo de alguém, você conhece o cheiro. Pode melhorar esse sinal? Pode. Esse é uma sugestão, porque não é segredo. Esse vai chegar um pouquinho mais perto desse mistério. Podem sentar os surdos, vocês vão estudar um pouquinho mais? Podem e devem. Né? Mas o sinal que nós chegamos para chegar um pouquinho mais próximo, inclusive dessa graça toda que acontece no altar, para o surdo, visualmente, ele começa a entender que realmente o altar está voltado para o céu, para a vontade de Deus, está unido. Fabrícia está falando. Está conversando, mas todo mundo está olhando. Ah, tá. Ok, gente? Ok? A gente pode, é um treino, tá? Eu sei que às vezes a gente vai estar já acostumado de fazer esse mistério da fé, mas vamos uns lembrando os outros de que não é esse mistério, ok? O outro é fazer isso, Deus quer se revelar. O outro é fazer isto em memória de mim. Não é essa memória, não é esse lembrar. Não é. Então, como é que eu faço? O surdo sempre gosta. Quando? Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu
meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto. Para remissão, pode fazer. Remissão. Fazei isto em memória de mim.